Se nós pegarmos há 3.000 anos atrás, Salomão escreveu algo muito interessante lá no livro de Eclesiastes, capítulo 3, verso 14. Sei que tudo quanto Deus faz permanecerá para sempre. A isso nada pode acrescentar e disso nada se pode tirar. Em outras palavras, o que estava escrito ali é simplesmente a lei de Lavoisier: na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se copia. Então dá para perceber que esse é o processo, quer dizer, não é tudo se copia, tudo se transforma. Só para nós entendermos, acho que Lavoisier estava lendo a Bíblia um dia, e falou, interessante, esse é um princípio. E ele colocou nas palavras dele, mas isso foi escrito na palavra do nosso Deus há 3.000 anos atrás. Percebam não somente a veracidade da Bíblia, como a Bíblia sempre esteve à frente da ciência, pelo menos alguns milhares de anos. Quando nós chegamos a 2.000 anos atrás, na carta aos Hebreus, capítulo 11, verso 3, foi escrito o seguinte: pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de forma ou de modo que aquilo que é visível não foi feito do que é visível, ou aquilo que se vê não foi feito daquilo que é visível. Em outras palavras, todas as coisas visíveis são feitas de invisível. Agora, como que você, que é feito de invisível, eu consigo te ver? Eu sei que isso parece um negócio estranho, mas é a realidade. Perfeitamente correto, como nós aprendemos na ciência de hoje. E tem muitas outras áreas. Se você pesquisar a Bíblia, só por curiosidade, a Bíblia diz que Abraão plantou algumas tamargueiras. Sabia que a tamargueira é uma das poucas plantas que cresce em terreno salino, altamente salino? Muito interessante. É interessante que a Bíblia também diz que a vida da carne está no seu sangue. Isso foi descoberto por William Harvey em 1615, as funções do sangue, para que o sangue serve. Quando nós estudamos um pouquinho por aí que Deus regulou o peso do vento, fantástico, o evangelista Torricelli mediu o peso do ar, só que a Bíblia já falava do peso do vento. Deus determinou um caminho para o relâmpago, isso está lá em Jó. Benjamin Franklin procurou aplicar isso daí e criou o para-raio. Ou seja, realmente tem um caminho para o relâmpago, se não tivesse, o para-raio não funcionava. São pequenos detalhes que a Bíblia nos mostra quanto ela está correta, mesmo na área de ciência. Deixe-me dar mais alguns, porque eu creio que são de grande importância para a gente. A Bíblia nos diz que nós viemos todos de uma única e mesma mulher. Isso é um negócio muito interessante. A Bíblia diz que Adão deu à sua mulher o nome de Eva, pois ela seria a mãe de toda a humanidade. Ou seja, a criação de Adão e Eva, segundo os termos do relato bíblico, se deu aproximadamente 6.000 anos atrás. Os estudos trabalhando com o DNA mitocondrial mostram que todos os seres humanos vieram de uma única e mesma mulher. O DNA mitocondrial é um DNA que é passado de uma geração para outra só pela parte feminina, pela mãe. Eu tenho 3 filhas, minhas filhas têm o DNA mitocondrial da minha esposa, elas não têm o meu. Eu peguei o meu da minha mãe, só que eu não passei para elas. E se nós pegarmos aqui, fizermos um teste de DNA mitocondrial, você vai ter que olhar para a pessoa que está do teu lado e falar: oi, primo. Porque todos nós temos praticamente o mesmo, nós viemos de uma mesma mulher. E no fundo, você está vendo o teu primo sentado do teu lado. Ou tua prima, cuidado com o que você está pensando. É teu primo e tua prima. Então é muito legal esse trabalho. Quando teria vivido essa Eva mitocondrial? Porque a ciência sabe que todos nós viemos de uma única e mesma mulher. Esse trabalho é do trabalho da doutora Rebecca Ellicott, da Universidade de Berkeley. 2 pesquisadores trabalharam muito em cima disso, Lawrence Lowy e Siegfried Schreier. Eles fizeram um estudo colocando o tempo que demoraria para o DNA mitocondrial ter as variações que ele tem hoje, que são pequenas, muito pequenas. Olha que número fantástico que eles chegaram. Que a Eva mitocondrial, ou seja, a mulher que teve o DNA mitocondrial perfeito, teria vivido entre 6.000 e 6.500 anos atrás. Impressionante. Tem gente que chega para mim e fala assim: mas a Bíblia fala a ciência fala um monte de coisas que a Bíblia não fala. Por exemplo, a Bíblia fala de homem das cavernas? Claro que fala, você nunca leu? Olha no livro de Jó, capítulo 30, olha que interessante. De míngua e fome se debilitaram, e recolhiam-se para os lugares secos, tenebrosos, assolados e desertos. Apanhavam malvas junto aos arbustos, e o seu mantimento eram as raízes dos zimbros. Do meio dos homens eram expulsos e gritavam contra eles como contra o ladrão, para habitarem nos barrancos dos vales e nas cavernas da terra e das rochas.
bramavam entre os arbustos e ajuntavam-se debaixo de urtigas. Eram filhos de doidos e filhos de gente sem nome, e da terra foram expulsos. A única diferença é que a Bíblia nos dá a versão correta dos homens das cavernas. Quando que essas pessoas viveram? Na época de Jó. Na época que, pouquinho depois ali, você vai encontrar Abraão. As pessoas chegam para mim e falam assim, mas a Bíblia não fala de dinossauros. O livro de Jó é um livro de cientista. Eu acho que era Jó e 3 cientistas. Ou seja, o dia que eu chegar lá no céu, vou ter que conversar com os 4. O quinto era, eu acho que era o fera, era o bom mesmo da turma, era o mais novinho. Olha que interessante lá no livro de Jó, aí não é capítulo 30, é capítulo 40, tem um pequeno errinho aí. Capítulo 40, do verso 15 em diante, passagem que vocês estão vendo aí. O texto está correto, a referência está errada. Contemplas agora o behemote que eu fiz contigo, que come a erva como o boi. Eis que a sua força está nos seus lombos e o seu poder nos músculos do seu ventre. Quando quer, move a sua cauda como cedro. O cedro tem de 3 a 5 metros de altura. Os nervos das suas coxas estão entretecidos. Os seus ossos são como tubos de bronze e a sua ossada é como barras de ferro. Estuda um pouquinho mais a respeito dos braquiossauros, dos apatossauros e dessa turminha toda aí para você ver. É fascinante. Então, quando nós olhamos as Escrituras, você começa a ver que a Bíblia fala dessas coisas. Mas se eu perguntar para você, tem toda essa riqueza na palavra de Deus? Tem tudo isso. Mas Deus nos convida também a estudá-la para compreender qual a vontade dele ali.